Oi, pessoal, boa tarde. Boa tarde para mim, né, que estou aqui agora à tarde, mas para vocês pode ser boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do momento que vocês estejam vendo esse vídeo. Aqui é o professor Franciel, né, de História, do Cecílio Matos. Eu estou decidindo gravar esse vídeo justamente para fazer uma explicação para vocês, não detalhada, mas de modo geral e principalmente trazendo à tona alguns aspectos mais específicos do filme A Guerra do Fogo. Eu pedi para que vocês fizessem uma atividade que, além do conteúdo que nós estudamos, né, e aí eu novamente coloco que tem as videoaulas, né, tem lá a postagem da atividade e tem também a postagem das nossas videoaulas. Uma introdução sobre as teorias, surgimento do homem, uma abordagem dessa questão dos hominídeos, né, do gênero Homo, até chegarmos ao Homo sapiens, ao dito homem moderno, e temos também mais outros vídeos falando dos períodos, né, da pré-história. Acho que é mais um ou mais dois vídeos curtos falando desses períodos paleolíticos. E voltando ao filme Guerra do Fogo, o filme Guerra do Fogo ele trata justamente do período paleolítico. Então, o período paleolítico, ele, segundo estimativas, se inicia há milhares, milhares de anos antes de Cristo, né, e demarca o surgimento, a formação das primeiras sociedades pré-históricas, sociedades das cavernas, né? Por isso que a gente está falando do período paleolítico. E o filme, a questão central toda do filme é o fogo, né? A descoberta do fogo e o manuseio, o domínio do fogo. Mas, ao mesmo tempo em que o fogo é o tema central, a gente tem uma série de outras questões que estão ali também embutidas, como o normandismo versus o normandismo, o normandismo versus o sedentarismo. Nós temos questão da moradia mesmo, da formação de cabanas, né, de residências. Nós temos a discussão da linguagem, da comunicação. Nós temos a evidência da sexualidade também, né, por cenas que são mostradas, que foram construídas no filme, mostrando inclusive violação mesmo, né, e estupro, né, relações sexuais consentidas ou não consentidas. Né, acho que tem duas cenas que tratam disso. E aí acaba sendo muito forte, né, por essa questão da violência, né. Mas aí eu queria, justamente nesse vídeo, estar explicando essas questões, especificamente essa da sexualidade também, para que a gente entenda que a gente está falando de um período histórico que nem a escrita, né, eu estou aqui à frente da minha pequena biblioteca e eu tenho aqui muitos livros, né. Nessa época lá do filme, nem a linguagem oral, né, a comunicação oral, a oralidade, ela não tinha sido basicamente articulada ainda, né, em alguns grupos, né, em alguns grupos. E aí, como é que eu vou justificar que não havia escrita? A, não havia, né? Porque se não há linguagem, se não há comunicação oral, por consequência não há escrita. E é por não haver escrita que é justamente chamado de período pré-histórico. Outra questão é, o, o, não havia o matrimônio também, então a família, né, os valores que nós temos hoje. Então, aqueles seres, né, existiram, está provado isso pela ciência, pelos diversos crânios, diversas descobertas, tanto da paleontologia quanto da arqueologia, e eles viveram mais ou menos daquele modo. Claro que é um filme, é uma história fictícia, mas que retrata, né, basicamente como que era essa realidade, segundo a ciência histórica, paleontológica, arqueológica, certo? Então, é justificável por conta disso. Mas vamos lá. Primeiro passo, eu gostaria de colocar para vocês, especificamente, especificamente um resumo, né? Em linhas gerais do que trata o filme. E aí, em linhas gerais, o filme ele tem um título original, né, que é na França. Ele foi feito na França e no Canadá em 1981. O título é em francês, né, La Guerre do Feu. La Guerre do Feu, que significa a Guerra do Fogo, né, traduzindo para o português. A direção é de Jean-Jacques Arnaud, né, um francês
que residia, né, entre a França e o Canadá, e aí faz um filme muito bem feito. Esse filme ele ganhou 2 Oscars, né, de melhor cenografia, questão de os pontos como é que eu chamo, de inovação nas cenas, né, com poucos recursos. Foi um filme muito premiado. E dentre as duas premiações, as duas maiores, né, a arte cinematográfica, que são os Oscars. É um filme muito tratado em sala de aula, tanto na educação básica quanto na educação superior, nas universidades, nas faculdades, né, nos cursos. E na educação básica é recomendado só para o ensino médio, justamente porque ele tem esse conteúdo, né, inclusive com cenas de sexualidade. Então, o filme retrata um período da pré-história e 2 grupos de hominídeos, 2 grupos principais, porque são 4 grupos que compõem o filme. Eu pedi até numa questão que vocês colocassem isso. Então, dos 2 grupos principais, o primeiro, que é o que aparece primeiro e que os 3 saem ali em forma de aventura, né, para buscar o fogo. Esse primeiro grupo, ele quase não se diferencia dos primatas, né, dos primeiros primatas, e tal, mas ele já é um grupo de hominídeos, já pertence ao grupo Homo. Ele não tinha fala, né, ele se comunicava só a partir de gestos e grunhidos, né, e pequenos barulhos que eram feitos na linguagem, mas não tinha uma fala. É um grupo pouco evoluído e acha que o fogo é algo sobrenatural, né, algo dado pelos deuses ou não é de domínio do homem, do ser humano, no caso deles, né. E por não dominarem ainda a técnica de produzi-lo, eles saem em busca, né, desse fogo, porque eles acham que o fogo é coisa única e que eles precisam roubar, precisam conquistá-lo. Já o outro grupo é mais evoluído, né, e tem uma comunicação e hábitos mais complexos, como a habilidade de fazer o fogo. Esses 2 grupos entram em contato quando o fogo da primeira tribo é apagado em uma guerra com uma tribo de hominídeos mais primitivos, que disputam pela posse do fogo e do território. Então, os três tem até um nome para os personagens, né? É Noah, Gawa e Amuaka, né? São membros do primeiro grupo. Eles saem os 3, né, em busca do fogo. Eles fazem uma jornada para trazer uma nova chama acesa para a tribo. Nesse caminho, eles se deparam com um grupo de canibais. Então, já aparece um terceiro grupo, né, no filme. Esses canibais, eles não eram hominídeos, né? Então, você tem um contato aí de hominídeos do gênero Homo com canibais, com seres primitivos, né, que inclusive consumiam carne humana. E aí, nesse confronto com os canibais, eles tentando buscar o fogo, né, claro, eles resgatam lá Ica, né? Ica é aquela mulher central, né, magrinha, toda pintada, que aparece no filme. Uma mulher pertencente a um grupo mais evoluído, aí já é o quarto grupo, porque ela pertence ao quarto grupo, que é o grupo mais evoluído de todos os 4 grupos que aparecem no filme. Nesse caminho, eles se deparam com um grupo de canibais, né, e resgatam de lá Ica, uma mulher pertencente a esse grupo mais evoluído. Do contato com essa mulher, os 3 caçadores do fogo, né, entre aspas, aprendem muitas coisas novas, já que ela domina um idioma muito mais elaborado, né, do ponto de vista da oralidade, assim como domina também a técnica de produção do fogo. Mas a princípio ela não ensina para eles vão juntos, né, e chegam até o grupo dela, né, onde eles também já tinham o domínio de diferentes ferramentas, diferentes modos de viver, como, por exemplo, formas de linguagem, o sorriso, né, a questão cômica, de achar graça, de sorrir, também as construções de cabanas, de moradias, né, ali já bem estabelecidas, as pinturas corporais, né, o uso de novas ferramentas, de novos instrumentos, como, por exemplo, de guardar e de conservar os alimentos. Quando mostra ali dentro das cabanas, você percebe que tem esses elementos. E um modo diferente de reprodução, né, também da espécie. Então, o que é que a gente tem aí para demarcar? Que esse filme ele vai retratar esses grupos no período paleolítico, né? No período de descoberta e de domínio do fogo, o fogo que vai trazer, como eu coloquei na videoaula, vocês vão voltar lá na outra videoaula, o fogo vai trazer diversos benefícios para esses grupos humanos, né? Esses primeiros grupos humanos. Então, o fogo ele é um elemento central, né? O grupo mais desenvolvido dominava a técnica,
enquanto os demais o cultuavam e o tratavam como algo sobrenatural. É pelo fogo que as tribos entram em conflitos, né? Então, o que é que a gente coloca aí por final? A educação, ela sempre existiu, né, gente? A educação, ela sempre existiu, e não apenas como escola, como sala de aula. A educação, ela, mesmo fora da escola, mesmo a escola não existindo em épocas passadas, como na pré-história, a educação existia. E nos povos primitivos, a educação ela se transmitia através da imitação, né, da mimese, das mímicas, assim como as crianças que nos primeiros anos de vida imitam, mimetizam os adultos. No filme é possível perceber como acontecia a aprendizagem naquele período, né? Quando a tribo A, a primeira tribo, a tribo dos três sujeitos, eles aprendem, né, a produzir o fogo, vendo a mulher da tribo, da quarta tribo, confeccionando, né? Isso aí no minuto 94. Esta cena nos revela outro aspecto do processo de ensino-aprendizagem. Né? Pode observar que, além da imitação, as trocas culturais, no caso, entre as tribos dos três e a da última tribo, favoreciam o aprendizado. Ao final do filme, temos ainda uma cena em volta do fogo, é a cena do relato épico, 94, final, quase minuto 95, em forma de narrativa oral, né, contando as aventuras dos três heróis da tribo em busca do fogo. Aquela cena final em que os três heróis da tribo vão contar, né, em formas de mímicas, de gestos, para os outros integrantes da tribo deles. E aí, portanto, esta última forma de ensino-aprendizado possibilitou a produção do conhecimento, né, que é o relato, né, e do relato vai surgir a necessidade da escrita, isso depois ser escrito, ser, né, não só apenas oralizado, mas depois escrito. E aí, quando surge a escrita, lá na frente, lá bem depois da agricultura, da pecuária, é que surgem as primeiras sociedades, né. Então, esta cena nos revela um aspecto importante da aprendizagem, né, primitivo, né? Foi preciso desenvolver a linguagem para o saber se propagar, né? A linguagem, ela se desenvolve na oralidade, aí depois o saber se desenvolve, inclusive de forma escrita. E aí, para fechar, é importante destacar para vocês que eram grupos humanos, né? Já humanos, percebe-se isso, alguns mais primitivos, outros canibais, né? Como um grupo, o terceiro grupo que aparece, que é canibal, mas os dois grupos principais, que é o primeiro e o último, o da menina, o da mulher, que inclusive se relaciona com o sujeito do primeiro grupo, eles ainda não tinham, esses grupos pré-históricos, eles não tinham as noções modernas que nós temos hoje, os valores que nós cultuamos hoje, né? No caso do matrimônio, da família, né, da propriedade, de vários aspectos, né? Como eu já coloquei, nem a linguagem eles dominavam. Então, acontece no meio disso aquelas cenas, né? Que inclusive em sala de aula eu costumo pular e aí fazer uma fala, explicar o porquê disso, né? Há um uso da violência, há um uso, mas ao mesmo tempo consentido por parte da mulher, porque a sexualidade ela sempre esteve presente nos grupos humanos, né? As relações sexuais. Então, é importante entender isso, entender que é uma coisa que no filme aparece como natural, mas que não é normal, não deve ser numa sociedade, nenhuma sociedade, que é a violência, né, que é o aspecto da sexualidade, né, feito e praticado de qualquer maneira, né, mas é entender que existe um contexto, e esse é o contexto histórico, ou melhor, pré-histórico, né, em que a vida humana era muito limitada, e a vida humana ela se confundia ali com os próprios animais, com a própria, entre aspas, selvageria. Né? Então, é de lá que nós viemos, é de lá que nós surgimos e nos contactamos com a natureza, modificamos a natureza, né? E hoje aqui estamos. Então, é basicamente isso, dizer que qualquer dúvida, qualquer questão, eu estou à disposição, né? Que vocês olhem para o filme e olhem nesse sentido de aprendizado, né? De troca cultural, né? De ensino-aprendizagem que o filme demonstra, né? E independente de qual teoria, de qual origem nós seres humanos viemos, se foi do criacionismo, se foi do evolucionismo, o que interessa saber é que nós evoluímos, nós crescemos, nós deixamos de lado já muitas dessas coisas do passado, mas para ter chegado onde nós chegamos, nós precisamos surgir de lá, né? Ter vindo de lá e ter chegado até hoje, nos dias atuais, como aqui estamos, né? Como seres humanos evoluídos, modernos,
né, e muito a crescer ainda.